atingida. A pessoa, quando Satanás, nas nossas guerras espirituais que a gente tem travado, eles cegam as pessoas, os demônios, para atingirem propósitos dele. Qual é o propósito dele? Você pergunta assim, pastor, mas qual o propósito deles? Pegar esses corpos. Qual o propósito? Isso tem algum propósito de Satanás? Por que não pode ser um espírito realmente de luz? Preste atenção. Satanás, ele precisa de legalidades para agir. O mundo espiritual, o mundo físico tem suas legalidades, suas leis. E o mundo espiritual muito mais. Ele ainda é regido pelas leis divinas. O mundo espiritual. O mundo físico é regido por leis físicas, leis humanas. Você pode ir na Coreia do Norte. O que João manda, é ele que dita. Por isso chamado ditador. Você chega no Brasil, é essa coisa aí que você está vendo, né? Chega aqui no Brasil, né? Emenda, reemenda, não sei o que, e pode tudo. E então tem países e mais por são leis humanas, por assembleias ou por um ditador, por uma constituição, uma assembleia constituinte que institui, ou um só, no caso das ditaduras, das monarquias, mas tem monarquia que tem seu parlamento. E são leis humanas que autorizam ou desautorizam. E os homens quebram. Na sua casa é proibido entrar. Aqui no Brasil, você não pode entrar numa casa sem autorização do dono. Violação de domicílio, é um crime. No mundo, mas às vezes as pessoas entram, os homens entram, os bandidos, ladrões. No mundo espiritual não acontece. Eles precisam de legalidade. Eles precisam de autorização. E nós vamos, em um vídeo posterior, falar sobre legalidades e autorizações. Então Satanás, ele quer, vamos dizer, entrar numa igreja. Ele não pode, ele é um ser espiritual, ele não tem autorização. Só quem tem autorização de participar, o que Paulo chama a igreja da grande casa de Deus, né? E Paulo compara a igreja a essa grande casa, só pode entrar quem foi recebido. As pessoas visitantes, elas entram no ambiente físico, mas a ambiência espiritual, a grande casa de Deus, só entra quem é recebido com autorização. Como Jesus disse para Pedro, que te dou a chave, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu. Ele dá a autoridade para as lideranças, para ligar alguém no mundo espiritual ali. A Bíblia diz que Jesus nos transportou, Colossenses 2, do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, Jesus. Para você fazer parte da igreja, um sacerdote, um líder, um grupo de pessoas autorizado pelo líder, oram e a igreja recebe você. Aí você passa a fazer parte daquele corpo espiritual. Naquela casa você entra. Até então você é visitante. Você entra no ambiente físico. Você não entra no espiritual quando você vai visitar uma igreja. Você entra numa casa, você não tem legalidade para morar ali. Você entra ali fisicamente. A autorização você precisa para morar, para estar ali. Você precisa receber a autorização do dono, de alguém que está ali liderando. Por que Satanás quer corpos? Por que ele engana as pessoas com essas brincadeiras, achar que é bom, está se deslocando? Por que Deus tem mostrado para nós espíritos que deslocam pessoas? Por quê? Porque ele pega o corpo daquela pessoa para poder entrar em ambientes que ele, os demônios, não podem entrar, porque eles não têm legalidade, eles não têm autorização. Então eles querem pegar uma pessoa da igreja, por exemplo, estou dando aqui exemplo que sou um cristão, da igreja. Ele quer pegar uma pessoa da igreja que está brincando com o cristianismo, assumindo práticas que abrem porta, para ele deslocar aquele espírito, e quando ele desloca, ele cola naquele espírito. É como se fosse uma acoplagem. Veja bem, você não vê na Bíblia um anjo sequer, um relato só de um anjo que entra no corpo de uma pessoa. Um anjo possuiu alguém, você não vê. Você vê eles guerreando, lutando, e a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que vieram para ministrar em favor da igreja. Mas você vê espíritos malignos tomando na Bíblia, tomando o corpo de pessoas, e hoje em dia, né, possessões, entrou na pessoa. Então, o que é isso? É porque lá em Judas, tudo é muito complicado da gente entender detalhes, mas lá em Judas diz, e lá mostra um texto interessante. Lá diz que Satanás, com seus demônios, eles abandonaram a sua habitação. Eu trouxe esse texto. É Judas 6. É um livrinho que tem antes de Apocalipse.
para quem não tem costume de ler a Bíblia. Então está escrito assim: e aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado debaixo de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ó, ele está falando aqui de anjos que abandonaram o seu próprio domicílio. Esse domicílio, se você for procurar essa palavra no original, é lugar de morada, habitação do corpo como local de morada para o espírito. Aqui é a definição de Strong, do dicionário de Strong. É como se eles, em algum momento, com o seu propósito, alguns até se arriscam a dizer porquê, mas não cabe aqui dizer agora, não é o assunto. Eles abandonaram o corpo espiritual deles, os demônios, depois que eles caíram, depois que eles se rebelaram contra Deus na eternidade passada. E é por isso que há uma diferença, que os anjos não possuem corpo de ninguém, mas os demônios podem entrar. O texto que ainda se pode tentar entender alguma coisa é esse de Judas, que Judas escreve, não é que não é o Judas traidor, aqui é Judas, um dos irmãos do Senhor Jesus, né? Irmão mesmo de sangue e seguidor, né? Discípulo. Então ele vai dizer, e apóstolo também, então ele vai dizer, os anjos, e há anjos que não guardaram a sua habitação, seu estado original, e abandonaram o seu domicílio. Ou seja, eles têm agora, por terem abandonado aquele estado, são seres poderosos, os demônios, seres espirituais caídos, são demônios, eles possuem as mesmas hierarquias dos anjos, é um exército, muito embora não andam mais com Deus, eles não têm corpo, então eles conseguem entrar no corpo espiritual. E quando eles entram, quando eles deslocam esse corpo espiritual que eles dominam, eles conseguem usar esse corpo, essa permissão, essa autorização do corpo espiritual de um membro de uma igreja que pisou na bola, vacilou, pecou contra Deus, deu de alguma forma uma brecha ali. Em outro momento a gente pode falar sobre os pecados, as falhas, as práticas que abrem porta, a gente pode falar depois. Mas de um modo resumido, a pessoa deu brecha, ele entra e ele saca, são espíritos que sacam. O mundo espiritual é bem organizado, e quando eles deslocam a pessoa, o corpo vaga. E como a pessoa não tem defesa espiritual de Deus na vida, eles entram e se assenhoram daquele corpo espiritual. Daí vem as possessões, os espíritos falando na boca das pessoas, pessoas assumindo comportamento violentíssimo, comportamentos terríveis. Por quê? Porque eles entraram e dominaram na alma da pessoa, a mente, controlaram a mente, o coração, controlaram tudo e entraram no seu corpo espiritual. E como controlaram tudo, controla também o corpo físico. Você vê que já não tem tanto controle no físico. A pessoa está possessa, ela cai, ela faz aquela coisa, não tem tanto controle, mas no espiritual tem. Então Satanás quer usar esses corpos para entrar na igreja, para derrubar líderes, derrubar pessoas. Ele usa alguém, olha, até uma pessoa que entra na sua casa, se ele é uma porta aberta, se ele é uma pessoa que um demônio conseguiu entrar e tomar o seu corpo espiritual, se ele é uma pessoa deslocada e um demônio conseguiu entrar, quando ele entra na sua casa, o demônio entra junto com ele, e ele permite, recebe legalização para entrar e trazer coisas ruins, sensações ruins, pavor, medo, doenças, muda o clima, muda o humor, muda tudo naquela casa. O assunto é muito vasto sobre o mundo espiritual, o assunto é muito vasto. Agora, no entendimento nosso pela Bíblia Sagrada, pastor, e como você se desloca, vocês estão falando que se deslocam, isso é uma capacitação dada por Deus, para realizar o que Deus dá, para pessoas que andam de acordo com a sua vontade, quando é dada por Deus. E na verdade, as pessoas que são deslocadas, elas foram deslocadas um dia, por alguma razão, e o Senhor usa agora isso, e capacita, e usa essas pessoas para irem fazer guerra. No mundo espiritual, Satanás edificou com seus demônios, ele recrutou pessoas chamadas de bruxos. Nós temos travado guerra contra bruxos, contra magos e contra sacerdotes. A gente às vezes não sabe nem quem é quem, porque eles assumem formas diferentes. São pessoas que eles assumem, que eles conseguem dominar o corpo espiritual para atacar as igrejas, os lares, as casas, construir estruturas porque o objetivo de Satanás parece coisa de filme, parece coisa muito fantasiosa, mas o objetivo de Satanás é controlar a terra, preparar a terra para o domínio do anticristo.
Então ele usa homens, ele precisa de homens, corpos espirituais de homens. Por quê? Porque a terra é o reino dos homens. Ele não pode fazer nada sem ter uma autorização do homem. Então ele quer autorização. Eu contei no primeiro vídeo sobre um portal aberto numa praça. É por isso que ele investe tanto nas autoridades, porque ele consegue abrir portais para ele agir naquela cidade e trazer maldições. Jesus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. E ele está criando todo tipo de estrutura, de magia, edificando tronos, templos e navios. Eu falei que um dia nós vamos falar sobre esses navios e tantas estruturas, magias, as cores das magias nós vamos falar. Eu estou escrevendo tudo isso. As magias verdes, a magia azul, a magia amarela, a magia preta, vermelha. São cores que elas se manifestam no mundo espiritual, mas cada uma tem uma missão. Isso tudo é real. Satanás está derrubando ministérios, derrubando pastores, líderes, destruindo família, destruindo jovens, produzindo. Isso tudo são regiões. Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a igreja dele. O que são portas do inferno? São portas que se abrem. Eu disse que o mundo foi criado em 3 andares: a terra, no plano físico, e é paralelo ao mundo espiritual também. Em cima no céu, e embaixo é região de cativeiro, região de prisão. Ana Mendes Ferrer, ela tem um livro chamado Regiões de Cativeiro. Leia esse livro. Então, portas que se abrem no inferno para prender o espírito das pessoas, né? Você vê lá quando um texto lá que Jesus fez os quadros, Jesus desceu as partes baixas da terra. Alguns dizem aquelas partes baixas são sepultura, é a sepultura que ele desceu. E 1 Pedro 3, 19, 16, 17, 19, ele fala que Jesus desceu as partes baixas da terra e pregou os espíritos em prisão. São espíritos aprisionados, pessoas aprisionadas. Nós temos lutado nesse nível, nós temos trabalhado para libertar pessoas, esclarecer pessoas sobre isso. É claro que o nosso norte, a nossa linha é a palavra de Deus. A gente ensina todos os dias a palavra de Deus. Mas Deus nos deu essa graça de entender que o mundo espiritual existe e que nós precisamos ministrar lá para ajudar as pessoas. Então essa história de viagem astral, técnicas para se viajar em outra ambiência espiritual, você tenha cuidado com isso. São espíritos enganadores, são chamados de amparadores, espírito de luz. Na verdade, ele está usando o seu corpo espiritual sem você perceber. Na verdade, eles estão usando o seu corpo espiritual sem ir a troco de talvez te dar alguma informação e te liberar alguma coisa. Mas a verdade das escrituras é a verdade do mundo espiritual. Isso eu vou te desafiar aqui. Alguém que tem tido experiência, peça para Deus. Você é uma pessoa sincera, diga assim: Senhor, eu não quero viver em engano. Eu tenho essas experiências, eu não quero viver em engano. Feche seus olhos e diga: eu quero orar ao Deus verdadeiro, ao Deus que tem a verdade. Você que não é cristão, não sabe de nada, de religião, de nada, mas tem tido essas experiências, então você vai orar e vai dizer: Senhor, abre meus olhos, eu sei que tu insiste, é um Deus verdadeiro, eu tenho dúvidas, seja sincero, te revela a mim, porque Deus vai começar a te dar flashes de imagens, de sonhos, de visões, para te mostrar como Satanás está pegando corpos espirituais que vagam, que fazem viagens astrais, que fazem projeções astrais para cumprir o propósito dele aqui na terra, que é entrar em lugares onde ele não tem autorização, e lá ele estabeleceu o engano, lá ele estabelecer aquilo que ele veio para fazer na terra, que é matar, roubar e destruir. Então, no próximo vídeo eu quero clarear mais coisas para você no sentido de como se libertar disso. Nós encontramos formas em Cristo, em Deus, de pegar pessoas que têm espíritos que vagam. Existem pessoas, já vou terminar, existem pessoas que não têm paz, existem pessoas que está tudo errado na vida, existem pessoas que nos procuram que está um verdadeiro inferno na vida, e quando a gente ora e ministra para que o seu espírito seja guardado, o corpo espiritual que vaga seja protegido pelo Senhor, te ministra. É uma forma de ministrar que Deus nos ensinou recentemente, não tem muito tempo. Aquela pessoa, ela passa a estar muito menos exposta aos ataques diabólicos, malignos no mundo espiritual.
Aliás, no mundo espiritual ela vai sofrer ataque sim, porque tem a sua alma, ela ainda sofre, mas não desse mesmo nível, por estar vivendo, vagando por aí. Durante, por exemplo, só contar uma experiência. Um jovem, ele desloca, e ele tem problema com droga, e acontece muito isso. Todas essas pessoas que têm problemas sérios com droga, prostituição, vícios e coisas que não conseguem ter controle, é porque o espírito está controlado, está ferido, ou o espírito da pessoa está em região de prisão. O seu espírito pode estar sendo levado a experimentar a droga noite e dia. Você dorme, você luta para largar, mas Satanás, os espíritos levam o teu corpo espiritual para regiões onde tem essas coisas. Quando você acorda, você vai agora viver em função daquela sensação de tudo aquilo que o seu espírito está vivendo lá. Isso é que Jesus fala de portas do inferno que se abrem para prender. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não está dizendo que Satanás não vai lutar para te prender, para me prender, para nos prender. Está dizendo que não vai prevalecer, mas luta vai haver. E muito, Paulo diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, poderes espirituais do mal e hostes infernais da maldade nas regiões celestiais, as regiões. E eles prendem o espírito para quê? Quando abre uma porta do inferno e prende, a parte do espírito que é levada presa da pessoa, muito embora a pessoa esteja consciente aqui no corpo físico, mas porque o teu espírito vaga, ele foi levado para a região de prisão, e ele leva para lá, para regiões onde são feitas as prostituições, porque tudo isso vem do inferno, prostituição, as drogas, tudo isso é produzido lá no inferno, e a pessoa está aqui na terra, mas sente isso tão forte na vida, que não consegue se frear. Por que ela não consegue se frear? Porque o espírito dela está em contato com esse negócio. E talvez você que esteja duvidando e ainda com dificuldade de entender, lembra do que Jesus disse? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Davi, quando cai, ele vai dizer: cria em mim um coração puro, Salmo 51, versículo 10, e renova em mim um espírito inabalável. O que ele está dizendo? O meu espírito foi atingido. Porque o espírito do homem é eu esqueço o nome hebraico que ele chama, um professor, um rabino, ele disse que o espírito do homem é um campo seguro, onde Deus pode ter contato com ele, e deve ser. O nosso espírito é onde o espírito do Senhor veio para ministrar força, poder para a gente resistir aos ataques, às tentações da carne, aos ataques do mal. Se esse espírito está atingido ou está em estado de prisão, tu não tem mais defesa. Nós não temos defesa. Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, o espírito dele estava pronto, e dos apóstolos precisava estar, o da igreja precisa estar pronto. O espírito do homem, que é a lâmpada do Senhor, está resistindo, como Davi diz no Salmo 51, versículo 10, vou repetir. Ele diz: o espírito cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Renovar é criar de novo, é fazer tudo de novo. Eu estava pegando aqui o significado desses textos, né? Quando ele fazer de novo, repara, renova, porque para poder resistir aos ataques. Davi cai com Batseba, porque o espírito dele está atingido bem antes, e ele não resiste. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, é onde o Espírito Santo enche para ele resistir ao pecado, que a carne é atraída pelo mundo, e o mundo está no controle de Satanás. Satanás usa o mundo para nos atrair. Então o que acontece? Se esse espírito estiver em região de prisão, você não tem mais força, ele está dominado. E ele pode até, o seu espírito não está em região de prisão, mas ele pode estar atingido, ferido, uma seta maligna. Um dia eu estava lendo Jó, e agora eu esqueço o texto, quando Jó diz assim: as flechas do Todo-Poderoso me atingiram, e o meu espírito absorveu o seu veneno. Ele está falando assim, é a linguagem de Jó. E quando eu estava lendo isso, me veio um entendimento. As flechas do maligno, setas que voam de dia, as setas do inferno, que atingem o espírito das pessoas para envenenar, tirar a força desse espírito resistir ao pecado, tirar a força, já vou encerrar aqui, já vou concluir, tirar a força. Então isso tem uma pregação que o espírito do homem, está nessa mesma playlist, né, do meu canal.
Então é por isso que vagar é um perigo. Vagar é você se expor, fazer viagem astral, sair do corpo, é você se expor a ataques malignos, para ele te prender e levar para regiões de prisão e até usar teu corpo espiritual para fazer coisa. Deus vai te dar luzes. Você que gosta de passear, até hoje achou que isso é normal, né? Deus vai te dar luzes um dia de sonhos, não é que já te deu, de coisas que Ele está usando, os espíritos estão usando o teu espírito para fazer isso, ou então te fragilizando, fazendo N coisa. Agora, se isso for feito na direção do Senhor, isso é um mistério. Isso é um ministério que Deus dá para alguns, como deu a João para deslocar ele para receber revelação. Deus nos desloca aqui também para receber revelação, ver o que está acontecendo, e a gente ora para quebrar. É isso que acontece. Em breve eu já vou postar outros vídeos sobre o corpo espiritual, a formação do homem e nossas guerras contra os principados, potestades, poderes, contra bruxos, magos, sacerdotes, templos satânicos, tronos que são edificados em cidades para atingir aquela cidade. Tronos são verdadeiros portais. Veja que Jesus disse em Apocalipse a uma das igrejas que lá havia um trono de Satanás e não era fácil servir a Deus ali. Jesus reconhece que não era fácil eles servirem a Deus ali, porque lá havia um trono de Satanás. E o que impede da gente entender que existem tronos hoje? Cidades violentas, cidades onde tem, vamos dizer assim, um pecado ali que é muito conhecido, né? Existem cidades aqui no Maranhão que a prostituição é muito forte, outras que vício, lesbianismo e tantas outras coisas. Eu não estou falando contra ninguém, contra a religião, não estou dizendo aqui que é crime, que você vai para o inferno, que você vai para a cadeia, não sei o que. Agora eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz, que vai para o inferno se não aceitar Jesus, porque o seu espírito já está preso em regiões satânicas. Eu estou falando de pessoas que estão presas, viu? Seu espírito, não todos que estão assistindo aqui, é claro, pessoas que já estão nessa condição, já dessas cidades que são dominadas por tronos, templos. Na última revelação da gente, que Deus nos deu, não existe nenhum templo satânico no Brasil, mas olha como a bruxaria se popularizou, está virando moda. Harry Potter, Doutor Estranho, essas magias. De onde você acha que eles tiram nesses filmes, mostram portais, magias, aquela multiplicação, os bruxos e outra coisa, seu espírito pode ser fragmentado em vários. Lembra dos filmes, agora Guerra Infinita? Você esse homem, esse pastor está assim. Eu assisto essas coisas porque o Espírito de Deus me leva para você perceber, para a gente perceber e ver como eles, de onde eles tiram. Um dia desse, um pastor, eu comecei a buscar assistir esse filme, porque um pastor uma vez me disse assim: pastor, de onde é que você acha que eles tiram essas ideias, desses filmes? Você vê até filme de criança, qualquer filme hoje fala de portas, portais, entra aqui e sai em outro mundo. Isso tudo é que Satanás usa para entrar nas casas, nas igrejas, nas empresas. Um tempo desse, um pastor amigo nosso pediu ajuda, que tinha uma empresa se acabando, e lá tinha um homem, um funcionário, que era uma porta espiritual, e entrou uma maldição através dele, acabou com a empresa. A missão de Satanás é matar, roubar e destruir. Eu fico te devendo aqui outros vídeos e vou trazer para ti, tá bom? Mas aqui eu encerro, que o vídeo já está muito grande. Espero outro. Tchau, a paz.